Muito obrigado, Pastor Jeff, pela maravilhosa introdução e obrigado por me dar o privilégio de estar aqui com as preciosas pessoas da sua área. Obrigado, Pastor Rani, por me convidar. É um privilégio estar com você. A única desvantagem é que minha esposa não pôde vir, caso contrário. Tudo estaria bem. Ela teve que ficar com a mãe dela. A mãe dela colocou um marca-passo no coração hoje. Mas ela está bem. Ela saiu, tudo estava bem. Eu sei que já oramos. Se você não se importar, vamos inclinar nossas cabeças e orar novamente. Pai no céu, com humildade, viemos à sua presença e pedimos que, como prometido, você nos dê seu Espírito. Oramos para que possamos te ouvir e que possamos ser tocados e transformados, conhecer você mais, amar você mais e apenas servi-lo com todo o nosso coração. Por favor, toque cada coração, porque só você pode fazer isso. Oramos somente em nome de Jesus e agradecemos, Senhor. Amém. Então, vou ser direto. Vou te dizer como eu acho que devemos considerar isso. E se você... Espero que você esteja bem com isso. Se não estiver, eu vou orar por você. Mas, como você vê, nós vamos à igreja. Nós fazemos isso, esperamos, estudamos a Bíblia. Essas são coisas maravilhosas. Devemos, oramos, nos envolvemos no ministério. Alguns de nós esperamos mais de nós, porém, não temos o poder que deveríamos ter. Não temos a vitória que deveríamos ter. Não temos os resultados que deveríamos ter. Você sabe do que estou falando? Por quê? Se temos um Deus poderoso, então por que não temos vitória? Qual é o problema? E assim, enquanto você pensa sobre isso, vou começar com um exemplo. Você vê Satanás. Não tem medo quando vamos à igreja? De jeito nenhum. Satanás não tem medo quando comemos brócolis. Posso te dizer com certeza. Satanás não tem medo quando vamos a encontros de acampamento. Cantamos no coro ou ensinamos na escola sabatina. Mas Satanás tem medo quando oramos. A profecia espiritual diz que quando oramos, Satanás e todo o seu exército tremem e fogem. Porque quando você ora, você se conecta com o Deus do universo, com o mais todo-poderoso, o mais poderoso, o mais santo. Quando você ora, Deus está com você e Satanás não tem mais espaço. E assim Satanás tem medo da oração. E Satanás sabe que se orarmos, ele não tem mais acesso, não tem mais poder. E portanto ele tenta nos deixar fazer qualquer coisa, menos orar. E se Jesus, nosso exemplo supremo, orou tanto, a Bíblia diz que Jesus costumava orar a noite toda e que Jesus acordava diariamente cedo pela manhã e passava um tempo de qualidade em oração. Se Jesus fez isso, quanto mais nós precisamos, e ainda assim oramos de forma tão anêmica. O Espírito de Cristo diz que a oração é a respiração da alma. Eu nunca vi alguém que respira cerca de 3 minutos pela manhã, 3 minutos à noite e 1 minuto antes das refeições e está vivo. Eu nunca vi ninguém vivo que respirasse tão pouco. E ainda assim, queremos estar espiritualmente vivos e orar tão pouco. Quando você para de orar, começa a morrer. E você não tem poder. Você tem todas as formas, mas nenhum poder. E dizemos que temos a verdade. Como? Se você tivesse o conhecimento, você terá o poder. Ter a verdade é algo e ser transformado pela verdade é outra. Na verdade, nós nem mesmo temos a verdade. E ouça-me, não estou falando sobre as doutrinas. Nós as temos. Jesus diz, eu sou a verdade. Ter a verdade é mais do que ter o conhecimento. Satanás tem o conhecimento. Ter a verdade significa ter a presença de Deus. E se você tem o conhecimento, a teoria, e não tem a presença, você não tem a verdade.
Porque não adianta ter o conhecimento, a informação, sem ter a presença, porque o poder está na presença. E quando você ora, é quando você tem a presença. Jesus disse aos discípulos para orar. Os discípulos vão até Jesus e dizem: oramos por essa pessoa doente, oramos por essa pessoa possuída por demônios. Nada aconteceu. Como no mundo você ora e isso acontece. Como você faz isso? E Jesus disse para orar e jejuar. E eles disseram: bem, nós também oramos. E Jesus diz: não, você pensa que ora, mas na verdade não ora. Então eles disseram: ensine-nos a orar. Se Pedro e João, pessoas que andaram com Deus, comeram com Deus, ouviram Deus pregando por 3 anos e meio, se eles não sabiam como orar, você acha que eu e você sabemos como orar? Ensine-nos a orar. Eu me lembro de falar sobre o poder da oração. Você sabe, eu terminei esta escola, e terminei aquela escola, e terminei aquela escola, e eu tinha este negócio e tinha aquele. E pensei, você sabe, eu sou de alguma forma educado. Sou de alguma forma experiente. Então, quando terminei em Andrews, eu estava entre os 3 melhores, você sabe, no nosso ano. E eu disse: ei, eles vão me dar uma igreja gigantesca. Oh, não. Quando cheguei lá, havia 9 pessoas. Em um bom sábado, 20, muito deprimente. Aquele inverno foi agora. Não impressiona muito. Foi menos 34. Quando eu digo menos 34, você sorri. Mas eu digo a você, foi algo para mim. E quando cheguei lá, eram 9 pessoas. Minha família, 4 e mais 5. O mais jovem tinha 72 anos. E o mais velho tinha 92. Eu tenho respeito pelos idosos, e sua sabedoria e sua experiência. Mas eu também quero algumas pessoas jovens. E então eu vou à igreja, e eu vejo minha família, 4 e mais 5. Fico deprimido. Devo pregar. Só vocês 5. A líder de 92 anos. Pastor, nós pagamos dízimo. É melhor você pregar. Eu dei o sermão sem alegria. Eu fui para casa. Eu disse à minha esposa: vamos nos mudar. Precisamos ir a uma igreja maior, que tenha pessoas e potencial, e que possamos fazer algo. E ela disse: querido, por favor, me lembre do que você pregou. Bem, eu preguei sobre o poder da oração. Ela diz: ok, você pode me contar mais? Eu disse: bem, você ouviu o sermão? Ela diz: não tenho certeza se ouvi. E eu disse: bem, eu preguei sobre a oração. Ela diz: você não disse que Jesus prometeu e Deus não mente, não por causa de nós, mas por causa de seu caráter? Jesus prometeu sempre que 2 ou 3, você não disse isso? Sim, querida. Então, você teve a briga. Eu disse: querida, eles estão morrendo. Eles estão... E ela disse: bem, pelo que eu vi, eles ainda estão vivos. Eu disse: querida, esse é o sermão. Ela diz: você não acredita no sermão. Acredita. E ela diz: deveria sair do ministério. Se procurando uma boa igreja para fazer um bom ministério, deveria sair do ministério. Você deve procurar o que Deus lhe enviar e fazer um bom ministério por causa de Deus, não por causa dos recursos da igreja. E ela diz: Deus pode fazer o impossível exatamente da maneira que você pregou. Você só precisa acreditar no que prega. Eu não gostava mais da minha esposa. Eu disse: fácil para você. Você não é o pastor. Ela diz: sim, eu sou a esposa. Jesus disse aos discípulos: eu quero lembrar vocês do versículo da Bíblia que vocês conhecem muito bem. Desligue isso. É melhor ser Deus te chamando. Jesus disse aos discípulos, Jesus disse: ouçam com atenção. Jesus disse: sempre que 2 ou... Jesus não disse 200 ou 300, ele disse 2 ou 3. Se você está em um pequeno grupo, 2 pessoas, você tem alguma esperança. Jesus disse, sempre que 2 ou 3 se reúnem, eu estou lá. Discípulos no cenáculo, ouça com atenção, não pediram uma bênção para si mesmos,
No livro de Atos dos Apóstolos, ela diz que eles tinham necessidades como você e eu temos necessidades. Minha esposa e eu temos necessidades todos os dias. O carro, a casa, isso. E você sabe do que estou falando, não sabe? Eles tinham necessidades, foram perseguidos pelos fariseus, tiveram muitos problemas. No entanto, Ellen White diz que estavam prontos para esquecer a si mesmos. Quantas vezes você vai à oração e se esquece de si mesmo? Eles estão prontos para sacrificar, para esquecer, para abrir mão de si mesmos. E eles, ela diz, não o fizeram. Eles ignoraram a si mesmos e não oraram. Eles não pediram, Senhor, eu tenho este problema com a casa, e eu tenho esta execução hipotecária, e eu tenho este câncer, e eu tenho isso. E esses são problemas sérios, mas eles ignoraram. E ela diz que todos oraram por um propósito. Eles disseram, por favor, nos dê a bênção prometida, o que ela quer dizer quando fala da bênção prometida. O Espírito Santo, é assim que ela chama o Espírito Santo, porque Jesus disse, é melhor para vocês se eu for, porque se eu for, vou enviar o Consolador, e ele os guiará em todas as coisas. Então ela diz que eles não oraram por nada relacionado às suas necessidades, todos oraram por um e um único pedido. Em um só Espírito, em unidade, todos pediram, nos dê a bênção prometida, o Consolador. Nós precisamos disso. Não podemos fazer isso sozinhos. E ela diz que quando oramos em unidade e todos nos unimos por uma coisa, o que a Bíblia diz, Deus mesmo prometeu e sua palavra está diante do universo. O que ele diz? Quando 2 ou 3 oram em um só Espírito, pode ser dado, pode ser o que ele diz. Será dado. É. A promessa segura. Processa isso. Então minha esposa me diz, querido, acabei de lembrar que você disse no sermão, sempre que 2 ou 3 oram em um só Espírito, e você disse que é seguro. Eu disse, querida, aquelas pessoas estão morrendo. Ela diz, não, querido, você está morto. Uau! E eu sabia que ela estava certa. Eu só não estava com vontade de fazer isso. Então ela diz, por que você não o chama? Eu o chamo e eles dizem não. Ela diz, ligue para eles. Então eu liguei para o ancião-chefe de 92 anos. Eu disse, você quer se reunir e orar como preguei no último sábado? Ela diz, sim. Eu realmente esperava que ela dissesse não, porque ela é velha, está morrendo. Ela diz, sim. Ela diz, até amanhã, 4 da manhã. Pastor, nós não conseguimos dormir de qualquer forma. Eu disse, não, até amanhã, 9 da manhã, eu não consigo dormir. Ela diz, ok, 5. Eu disse, tudo bem, 8. Ela disse, tudo bem, 6. Eu disse, tudo bem, 7. Ela disse, tudo bem, 6h30. Pare de negociar, pastor. Acordei às 5, estava menos 34. Meu carro estava congelado, absolutamente congelado. Eu não tinha aquela coisa para limpar o para-brisa, então usei um cartão de crédito para limpá-lo e meus dedos congelaram completamente. Eu estava quase chorando, era terrível, terrivelmente desconfortável ir orar naquela hora. E você sabe, acordei, me barbeei, tomei um banho, saí, limpei o para-brisa, entrei no carro e quando começo a respirar, instantaneamente se forma gelo dentro do para-brisa e eu não consigo ver. Eu limpo, mas não posso parar de respirar. Então continuo respirando e o gelo continua se formando. Eu fiquei chateado, porque, diabos, vou a essa hora para a igreja orar quando poderia estar na minha cama. Não era confortável. É fácil contar a história. Mas, se chamarmos para amanhã de manhã, 5 da manhã, quantas pessoas você acha que vêm? Instantaneamente, os santos desaparecem. Algo acontece com eles. Eles evaporam. E então eu vou à igreja e adivinha, quando finalmente o motor começou a esquentar, eu já estava na igreja, então tive que desligá-lo. Quando terminamos de orar, estava frio novamente. Quando entrei, 5 senhoras já estavam lá esperando. Chegamos cedo, pastor, oramos para que você viesse.
Nós oramos, voltamos para casa, contei à minha esposa, isso não é confortável. Ela diz, querido, Deus nunca te chamou para o conforto, Deus te chamou para o sacrifício. Ela diz, você não diz no sermão, eu não gosto quando as pessoas dizem que vão à igreja para receber uma bênção. Você deve ir à igreja para ser uma bênção. Ela diz, o que você quer, uma bênção ou ser uma bênção? Você sabe, os cônjuges fazem isso com você. No dia seguinte, após uma semana, eu disse, ei, nós oramos 7 dias, é suficiente. Pastor, devemos orar 10 dias. Ok, mas 3 dias não vai me matar, nós oramos 10 dias. Eu disse, agora podemos parar. Ela diz, pastor, devemos orar 30 dias. Eu disse, vamos lá. Ela diz, pastor, por favor, vamos continuar orando. Como eu poderia dizer não? Eu sou o pastor. Então eu disse, ok, nós oramos 30 dias, acabamos. Nós oramos 30 dias, agora podemos parar. Ela diz, bem, Moisés orou 40. Eu disse, ok, mais 10 dias, nós oramos 40. Eu disse, agora podemos parar. E então eles começam e dizem, pastor, meus filhos nunca me chamam, nunca. Nem no Natal, nem no meu aniversário, nunca. Desde que começamos a orar, meus filhos e netos começaram a me chamar de pastor. Desde que começamos a orar, meu marido e eu estamos juntos, mas nunca conversamos. Ele começou a falar comigo novamente. E então, um a um, começaram a dar testemunhos. Como desde que oramos, eles podem sentir a presença de Deus voltando para suas famílias. E um deles diz, fizemos todas as formas, pastor. Viemos à igreja, cantamos, voltamos para a igreja, fizemos tudo, mas não tínhamos poder. Desde que começamos a orar, podemos sentir a presença e o poder de Deus. Por favor, pastor, não pare. Então, como eu poderia parar? Eu disse, tudo bem. Quanto tempo você quer continuar? Ela disse, o quanto for necessário, pastor. Eu disse, estou em apuros. Oramos por mais um mês. E eu disse, agora devemos parar. E ela diz, olhe ao redor. Eu disse, tudo bem. Ela disse, você não vê. Eu disse, não, o que você vê, éramos 9 pessoas e agora somos 60. Eu disse, tudo bem. Oramos por 3 meses, 120 presentes a cada sábado. Imagine se cada igreja ao redor do mundo reunisse grupos de pessoas que se juntassem e suplicassem ao Senhor em um só coração, Senhor, encha-nos com o seu Espírito. Encha nossas igrejas com pessoas, cada assento até não haver mais espaço. Você pode imaginar como Deus ficaria feliz e o que Ele faria, porque Ele faz o impossível. Quando não temos solução, Deus tem 1000, e ainda assim Ele não age. Não porque Deus é incapacitado, mas porque não oramos. Nós apenas fazemos todas as formas, passamos por todas as rotinas e não temos poder, porque fazemos a oração como uma rotina. Não! Da maneira que Jesus nos disse. Não, da maneira como ele orou. E é daí que vem o poder, não vem dos humanos. É muito simples. Jesus lhes disse claramente, se 2 ou 3, e ele lhes deu a garantia, será dado a eles. Agora pense sobre isso. Eles disseram, ensine-nos a orar. E Jesus não disse, Ave Maria, você sabe do que estou falando. Jesus não disse nenhum tipo de oração